Acontece nos dias 4 e 5 de setembro um importante evento voltado ao setor florestal do Brasil. É o 5º Congresso MS Florestal, que pela primeira edição vai ser online. Ou seja, você que estiver em qualquer lugar do país ou do mundo pode ter acesso às palestras e às informações importantes que serão passadas através deste evento pela internet. Eu já deixo o convite para vocês aqui, quem quiser se interessar por esse evento pode fazer a inscrição, ela é gratuita. O site é o www.msflorestalonline.com.br. Bom, o tema do congresso deste ano é sobre o setor florestal em Mato Grosso do Sul e em como a cadeia deste setor pode ser ampliada para outros fins. Para conversar sobre isso, eu recebo aqui um dos importantes palestrantes deste evento, Humberto Tufolo Neto, ele que é químico industrial com especialização em preservação e acabamentos em madeira. Seu Humberto, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer podermos estar contribuindo com explanação sobre os benefícios do uso da madeira na construção civil, que é um dos principais meios para nós utilizarmos os recursos das áreas plantadas no Mato Grosso do Sul. Bom, o uso, como ele já disse, então também pode ser voltado para a construção civil. Perfeito. É o tema do painel que ele vai tratar. E quais são os usos, então, da madeira na engenharia civil, Humberto? Perfeitamente. O importante, Juliana, é que nós estaremos utilizando um material renovável, de ciclo curto, que tem um poder, através da fotossíntese, de sequestrar o CO2 da atmosfera, um gás que em excesso é prejudicial ao meio ambiente e causador das mudanças climáticas. Então, seria uma forma e um modelo inteligente da construção civil contribuir para a utilização desse recurso florestal no sequestro e aprisionamento do CO2 e atender às necessidades da construção civil, uma demanda muito importante, especialmente aqui no Mato Grosso do Sul. E o que é interessante, através da tecnologia da preservação de madeiras, nós podemos contribuir para a ampliação da durabilidade e desempenho dessa construção. Então, para cada finalidade, para cada uso da madeira na construção civil, seja num deck, num mobiliário, numa estrutura de telhado ou mesmo para as paredes de uma construção, você tem uma técnica, um processo e um preservativo adequado, recomendado para cada uma dessas condições, e isso tudo explanado direitinho numa norma técnica na NBR 16143, sistemas de categorias de uso. Então, a durabilidade não é uma questão a se preocupar, porque se a gente comparar um imóvel construído à base de madeira e um de alvenaria, há aquela questão, né, de preocupação, né, o quanto que essa madeira vai usar. Então, a tecnologia que hoje existe, ela garante essa durabilidade. Ela é muito avançada, entendemos certos preconceitos sobre o uso da madeira na construção. Entretanto, a engenharia aplicada nas florestas, na engenharia florestal, com o setor da industrialização da madeira e uma construção civil com profissionais habilitados, treinados, arquitetos, engenheiros, no uso adequado e emprego desse material, certeza nós teremos uma construção com excelente desempenho e prazeroso, bonito, utilizando todos os recursos naturais da própria madeira, né? As vantagens são enormes, são muito grandes. A lista é grande. É grande. E mais importante, você reduz a pressão nos preços dos materiais utilizados tradicionalmente na construção, os modelos tradicionais, e utilizando um recurso do estado do Mato Grosso do Sul. Isso é importante a gente destacar, né? Mato Grosso do Sul tem uma ampla área plantada com floresta, utiliza boa parte dessa plantação, né, voltado para celulose e papel, e muito ainda tem a explorar em outros setores, né, como a engenharia civil. A árvore que aqui é plantada em Mato Grosso do Sul, ela é propícia para construção? Muito. Hoje, Juliana, existem indústrias produzindo essa madeira serrada e exportando para outros estados onde essa madeira é empregada numa construção sustentável, verdadeiramente sustentável, porque nós estamos falando de um recurso em que a engenharia foi para o campo, plantou,
sequestrou CO2 e aprisiona a partir do momento que você faz uma construção inteligente, uma construção permanente. Contribui para a cobertura do déficit habitacional, empregando de uma forma prazerosa. Uma casa de madeira bem construída e utilizando as boas práticas de produção, ela tem um desempenho fantástico e é muito agradável, sem dúvida alguma, né? Como que é a sua visão para o futuro do setor florestal em Mato Grosso do Sul e também no Brasil? Quanto que a gente ainda tem para crescer? Olha, é fantástico. A expectativa de mercado para a madeira na construção, ela é muito ampla. E quando nós falamos na construção civil, ela não está só diretamente na construção habitacional. Nós podemos estar falando nas construções comerciais e nas construções rurais. Os galpões para armazenamento de insumos, os galpões para a construção, para armazenamento das máquinas agrícolas e mesmo as casas sede das fazendas, a madeira ela não precisa ser necessariamente empregada da sua forma original, madeira roliça. Pode ser através da madeira laminada colada ou da madeira serrada adequadamente tratada para esse fim. De forma que você pode sair daquela construção tradicional da madeira roliça e aplicar um modelo para uma construção moderna, integrando a madeira com os outros elementos, como a alvenaria e o próprio vidro, dando um aspecto muito bonito, bem moderno para a construção e valorizando o empreendimento. Certo. E principalmente, né, a questão ecológica, que eu acho que é a principal vantagem disso tudo, né? Seguramente. A madeira é o único elemento que pode realmente responder aos quesitos da sustentabilidade pela forma dela sequestrar o CO2, aprisionar CO2 e exercer e exigir pouca energia para a sua industrialização. No Brasil, quais regiões do país já fazem um bom emprego da madeira para construção civil? Seguramente o sul do país e o eixo São Paulo-Rio, e eu diria também Salvador, na Bahia, é muito empregado a madeira na construção civil. Entretanto, ela ainda está num nicho de mercado da classe A. E nós gostaríamos de ver a madeira mais intensamente empregada também para atender ao déficit habitacional nas outras classes sociais. E qual é o custo do uso dela para fazer a construção? É baixo. O que nós precisamos... Esse também é um outro mito, né? Exatamente. O que precisa é, a partir do momento que você tem um mercado formado através do mercado de escala, você tem a redução, você tem o baixo custo de produção e, acima de tudo, a agilidade na construção. Uma obra em madeira, ela leva 1/3 do tempo que é utilizado nos modelos tradicionais. Além de dizer, né, que uma construção em alvenaria, por exemplo, utiliza o tijolo, a tinta, o cimento, né, outros equipamentos, sendo que a de madeira basicamente ela, né, tratada. E você pode integrar com outros elementos, não necessariamente ficar uma construção exclusivamente em madeira, mas ter a madeira como principal elemento construtivo, isso é importante. Humberto, para a gente finalizar, qual que é o potencial do Brasil em também ganhar mais espaço no cenário internacional com a exportação de madeira para fins de engenharia civil? O Brasil já é um grande exportador de celulose, né? E como que ele pode ganhar mais espaço neste segmento? O Brasil é um país de vocação florestal. Nós temos uma área reflorestada, plantada no país muito grande, principalmente no eixo sudeste do país, centro-oeste. De forma que nós temos todo um modelo para escoamento da madeira engenheirada para outros mercados. Entretanto, nós temos um espaço enorme aqui no mercado interno, no mercado cativo. Nós ainda empregamos muito pouco a madeira como elemento construtivo, lamentavelmente, às vezes por uma questão cultural. E é nesse quesito que eu parabenizo o evento, porque ele tem como objetivo exatamente quebrar esse paradigma e levar esse benefício, despertar para os profissionais de arquitetura e da engenharia civil, se atrever a construir mais com a madeira de uma forma certa, né? Hoje é amparado por normas técnicas que são muito esclarecedoras sobre o uso da madeira. E também
temos importantes mercados fora do Brasil muito interessados nesse nosso recurso, pelas facilidades que nós temos da produção de madeira de qualidade e lá muito valorizada na construção civil. E nós estamos falando de mercados na Europa, em outros continentes, nos Estados Unidos, Canadá e muitos outros lugares. Então, o começo de tudo está ali no arquiteto e engenheiro, que é o formador de opinião. Seguramente. Nessa fase. E é com eles que nós contamos para fazer essas mudanças. E ele, tanto o arquiteto quanto o engenheiro, são profissionais essencial para essa mudança. Humberto, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, explicar um pouquinho, esclarecer muitas dúvidas e incentivar também o Brasil todo a conhecer um pouco mais sobre o uso da madeira. Prazer é meu, muito obrigado. Deixo aqui o recado, então, para você que está interessado em participar desse congresso, saber mais sobre o setor, entre no site www.msflorestalonline.com.br.